Menino, e esse tarifaço que o Donald Trump tá lançando pra cima e pra baixo? Tá botando no frioco de geral. Pois é, o furico de ninguém tá saindo ileso. É 10% de um lado, 34% para outro. A China já tá começando a querer retalhar. O que é isso? É uma guerra comercial que pode até resultar numa guerra militar? Vem comigo que eu vou te contar tudo que você precisa saber aqui nesse episódio. Meu nome é Presley, eu sou economista e mestre em economia e você está no Presley Cast. Nessa semana a gente teve um momento em que o Trump chegou e falou assim: toma aqui uma cartolina velha, bota uns números, fizeram umas contas lá, e aí com base na tarifa que é cobrado, né, no caso dos Estados Unidos, ele lançou várias tarifas de importação de produtos para diversos países com taxas que são variadas, né? No caso brasileiro a gente ficou ali na base, né, que ele lançou uma espécie de piso de 10%. Então todo mundo levaria 10%, independente de quem era, né? Começa de 10%. E aí uns receberam 10, outros 15, outros 24, outros 34 e por aí vai. E obviamente que quando ele anunciou isso, sábio do jeito que ele é, adora fazer um frufru, uma baguncinha, esse grande brincalhão chamado Donald Trump, o que ele arrumou pra cabeça da gente? Ele chamou de o Dia da Libertação. Parece coisa da Universal? Parece, mas não é coisa da Universal, não. Antes fosse quebra de corrente, né, vigília da meia-noite, subir no monte pra orar, mas não. Donald Trump queria o quê? Ele queria justamente se libertar do restante do mundo. Deixa eu só botar essa plantinha aqui, porque eu percebi que eu esqueci e tá faltando um verde aqui nessa parede. Inclusive, queria falar com você que tem a versão em vídeo no Spotify, a versão em vídeo no YouTube, e se você quiser também no seu outro tocador de podcast favorito, a gente também tá na Apple Podcast, Deezer, Amazon Music e também nas melhores bancas de jornal. Mentira, nisso não, tá bom? E aquele velho pedido que eu sempre faço pra vocês, deixa aquele seu like, onde é que você esteja assistindo. Ah, mas não tem like aqui. Deve ter algum troço aí pra tu interagir, pra você mostrar pra plataforma e falar assim, pô, isso aqui é maneiro, hein? Eu acho que dá pra indicar pra alguém também. E outra coisa, deixe seu comentário. O comentário também me ajuda a entender que tem gente escutando, tem gente que tá ali entendendo. É uma forma também de eu coletar informação de vocês de uma forma boa, né? Não tal qual o Elon Musk e o Mark Zuckerberg faz. Mas também tem outra coisa muito importante, a famosa avaliação. Quem der abaixo de 4 estrelas, o binguelo vai cair. Ah, Presley, mas eu não tenho binguelo. Outras coisas que você faz, amor intenso. A ideia é a seguinte, né? Voltando aqui ao negócio, já que eu já pedi o engajamento de vocês, que eu fico aqui mendigando pra vocês deixarem um like, postar, mandar pra alguém, né? Pra ver se a gente consegue vingar esse ano e entrar no top 10. Ano passado a gente entrou no top 20. Agora esse ano eu quero coisa maior, eu quero top 10. Entendeu? Mesmo com a economia indo de mal a pior no mundo inteiro, a gente não sabe nem se a gente vai estar aqui no ano que vem, mas eu quero top 10, entendeu? Se pá, top 3. Aí eu já tô querendo demais também. Mas não custa nada sonhar. Por enquanto, sonhar tá de graça, enquanto o Trump não taxa também. Mas a ideia foi a seguinte, o Donald Trump falou, vamos montar um circo em torno das taxações para a gente poder fortalecer o mercado interno, né? Então, para você entender assim de uma forma prática, é como se a gente aqui no Brasil deixasse de exportar tudo para poder aquecer o mercado interno, para a gente ser abastecido. Sabe aquela ideia da comprinha da Shein? Que o Haddad seguiu lá o conselho da Luísa Trajano, do velho da Van, de mais uma galerinha, e saiu colocando as tarifas de importação, a ideia é basicamente a mesma. Por quê? Os Estados Unidos, eles possuem um problema muito grande, que é a dependência chave de alguns processos produtivos. Então, por exemplo, para a construção do iPhone, quase que 90% do iPhone o material dele vem da China. Então, você pensa só como que é a dependência do produto chinês em relação a isso. A indústria norte-americana, ela tem essa dependência também em relações a commodities, né? Então, o aço, o ferro aqui no Brasil e tudo mais. E outros países também. E aí que entra esse ponto, né? Ele quer fazer com que aquela velha frase, Make America Great Again, que é tipo, faça a América... Opa, bati aqui. Fazer a América bacana, maravilhosa, papapá. Agora eles querem fazer Make America Rich Again, que é a ideia de fazer com que a América continue sendo rica, né? Que os Estados Unidos continue no topo, né? Por quê? Na minha humilde observação, se você juntar, né? E eu vou te trazer uns dados relevantes e interessantes. Se você juntar
nós temos ali o PIB dos Estados Unidos e o PIB da China são os dois maiores hoje, né? Tá aí na casa dos 20 trilhões de dólares. Se você juntar os 8 seguintes e somar, não dá eles. Olha só que doideira, que loucura, loucura. Pois é, você não entendeu errado. Ou seja, quem é a ameaça principal da hegemonia norte-americana? E quando eu falo de hegemonia, é aquela ideia de dominação dos Estados Unidos e que a gente meio que é regido por aquilo que eles acham interessante, né? Então, por exemplo, a gente comercializa tudo em dólar, mesmo que a gente comercialize com a Índia, sabe? A ideia até mesmo do BRICS é justamente essa, e acho que por causa dessas uniões de outros países também, né, no caso do BRICS, eu vejo como que essas medidas, principalmente esse tarifaço, é uma forma que o Trump está de tentando. É uma tentativa de reaver essa posição, principalmente mirando na China. Então é aquela ideia de você dar um tiro de bazuca para poder matar um pernilongo, sabe? Então o pernilongo é a China. Então ele vai tentar trazer para todos para não ficar uma coisa extremamente pontual como era antes. E talvez de uma forma ou de outra, eu acredito que ele está tentando até fazer essa ideia de pensar em gerar uma crise e com essa crise fazer com que ele atrase a comercialização e a globalização e todo esse processo, principalmente quando a gente está falando do crescimento de outras economias que poderiam se juntar para fazer exatamente o oposto daquilo que ele quer, que é ir contra essa necessidade, talvez, e essa dependência dos Estados Unidos, né? Então, assim, qual é a lógica? Proteger o mercado interno, mas também eu acredito que seja atacar os demais, porque no momento de crise, você aumenta o processo de reforço das desigualdades, ou seja, então aquele país que já é pobre, ele vai se ver numa situação mais pobre ainda. Os países que a moeda, por exemplo, no caso do Brasil, que a moeda é relativamente muito mais desvalorizada frente ao dólar, né? Então o dólar aqui é mais alto, a gente tende a fazer aquela ideia de exportar. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, que vai gerar problema também. Então, assim, lá em março ele já tinha colocado pra gente, se eu não me engano, acho que era 25% nas tarifas sobre as importações de alumínio e aço vindo daqui. Nós não somos um dos maiores exportadores em relação a isso, mas gerou um indicativo muito importante do que vinha pela frente. Essa projeção de tentar fazer com que toda essa cadeia de comércio que está sendo integrado, inclusive envolvendo outras economias para diminuir a dependência dos Estados Unidos, sobretudo em coisas de tecnologia, eu acho que isso está ameaçando a dominação norte-americano como um todo. Então, eu acho que o Trump ele vem exatamente com essa proposta de tentar falar: pera aí, galerinha do canal, vamos dar uma segurada, porque quem manda aqui é o tio e o tio vai continuar, passa a bola pra cá porque acabou o jogo. Então, por exemplo, a balança comercial nos Estados Unidos, eu trouxe um dado interessante aqui, já não é favorável há muito tempo, né? Em 2024, o Brasil exportou 40,3 bilhões de dólares para os Estados Unidos. Nós importamos 40,6. Ou seja, faz a conta, né, para cima e para trás, vai 6, vai 9, sobra ali 283 milhões de reais para o Brasil em um déficit comercial. Eu acredito que isso por si só a gente já consegue entender que nós importamos e temos essa relação de dependência, né? Quando a gente está falando sobre o que a gente exporta para os Estados Unidos, nós temos ali os principais produtos. Óleos brutos de petróleo, que é 14%, né, da pauta de exportação. Os produtos semi-acabados de ferro ou aço, que equivale a 8,8%. Aeronaves e equipamentos para aeronaves. Café não torrado, ferro gusa e derivados. Não me pergunte o que é ferro gusa, que eu também não sei o que é. E o que a gente importa dos Estados Unidos, né? E aí vem também toda uma discussão com base no projeto de lei da reciprocidade que está vindo por aí também, que é essa ideia do quê? Do Brasil conseguir responder às tarifas com determinadas reciprocidades e retaliações equivalentes, né? Mas isso aí a gente ainda tem que ver como vai funcionar. Mas o que a gente importa geralmente dos Estados Unidos? Motores e máquinas não elétricas, óleos combustíveis de petróleo ou minerais betuminosos, aeronaves e partes de aeronaves, produtos da indústria de transformação e gás natural. Isso tudo
a gente importa dos Estados Unidos, né? Daí, beleza. O cara foi lá, lançou as taxas e tudo mais. E aí, essa semana agora, a China virou e falou assim: ah, é desgraça. Você tá achando que você é quem no pagode? Fui lá e botou uma taxa, uma tarifa de 34% sobre todos os produtos importados dos Estados Unidos. Assim, é uma retaliação, né? Então ele falou: ok, já que você vai me tributar, vou te tributar igual. Porque aí seus produtos também não vão entrar aqui. Que aí você vai parar com a gracinha na hora. E essa questão, né, dos produtos chineses que vão, no caso, saindo da China para os Estados Unidos, a gente pode considerar que talvez não seja uma relação muito equivalente, né? Porque, como eu falei, para você produzir o iPhone, quase que 90% das peças vem da China. A questão também de indústria, de chips e tudo mais, a mesma história. E a própria... se eu não me engano, vai começar a valer no dia 10 de abril dessa semana agora, isso, né? E depois que foi anunciada essa retaliação, o cenário global foi ótimo, né? O cenário global continuou mais incerto ainda. Tanto as bolsas asiáticas quanto as bolsas mundo afora, né? Deu aquele topicada geral, arregaçou com o joelho no chão. Por quê? Porque agora todo mundo tá com medo dessa incerteza que tá vindo por aí, né? Porque aí que vem o mecanismo dessa crise que pode ser gerada. Vamos pensar aqui. Se você tem a maior economia do mundo praticamente colocando muro nas suas bordas do seu país e dificultando o acesso, a gente tem alguns movimentos que vão acontecer. Primeiro, que a gente já possui diversos relatos de pessoas afirmando que você tem uma inflação muito alta já nos Estados Unidos, né? Eu vi e postei nos stories até esses dias uma moça que estava comentando sobre isso, que os preços, em média, triplicaram de valor quando o Trump já começou, né? Enquanto ele já começava a aplicar essas tarifas. E aí que entra um problema muito grave, né? A inflação de lá vai resultar em taxas de juros mais altas lá. Com taxa de juros mais altas lá, se torna um ambiente tecnicamente mais favorável para os investimentos. Em renda fixa, no caso, né, que é atrelada a juros. E aí que entra a natureza da problemática para a gente, né, uma das. Mais juros de lá implica em saída de dólar daqui. Se você tem uma tarifa que está fazendo com que a taxa de juros suba, a gente vai ter um dólar mais alto que vai aumentar a nossa inflação. Então é um grande indicativo de algo esse processo inflacionário chegar para a gente pela via do dólar. Justamente por esse movimento que eu falei, né? Taxa de juros, a inflação de lá vai aumentar por causa das tarifas, já está aumentando. O Fed, né, que é o Banco Central de lá, vai precisar fazer isso, de aumentar a taxa de juros para tentar diminuir a inflação. Feito isso, você tem um escoamento de capital no mundo todo para os Estados Unidos, se porventura eles não tiverem numa recessão grave. Esse é um dos problemas, né? Agora, como que isso também pode afetar a nossa realidade de uma forma extremamente rápida e direta, né? Porque isso, querendo ou não, vai depender da decisão do Banco Central de lá, às vezes eles não aumentam de uma hora para outra, enfim. Isso ainda tem um delayzinho ali pra gente poder conversar. Pra gente aqui, tem um efeito muito problemático que eu não vejo o governo se preocupando tanto com isso, eu espero que chegue uma hora que eles se preocupem, que é a questão da nossa estrutura produtiva, né? Hoje nós estamos enfrentando uma inflação de 2 itens que eu acho que fazem parte da rotina de todos nós, né? Para quem consome alimentos vindo de animais, né? No caso, a carne de boi e o ovo. Por quê? Os dois produtos nós temos... Lembra há um tempinho atrás, eu acho que, se eu não me engano, eu fiz um vídeo, um Reels e um TikTok em relacionado a isso, explicando que o ovo ia subir o preço. Por quê? Os Estados Unidos saiu passando a língua, jogando o veneno. Mentira, jogando veneno não, tendo que abater. Uma pancada de galinha, porque deu gripe aviária lá. Então tecnicamente, se você tem menos galinha fazendo ovo,
você vai ter o preço do ovo subindo lá, né? Então, eu lembro que a gente estava vendo questões tipo de, a galera falando, tem uma cartela de ovo tá custando quase R$ 100 aqui e tal, isso nos Estados Unidos. E aí eu falei, gente, ó, presta atenção, porque eles vão começar a importar ovos de países baixos. Países baixos que eu falo aqui, países subdesenvolvidos, como quem? Pois é, esse grande fazendão com Wi-Fi e galinheiro. E aí a gente acabou tendo esse exato efeito de que importamos, porque... Importamos não, né? Exportamos os nossos ovos e a gente ficou sem ovo aqui dentro. Da mesma forma aconteceu com a carne de boi. E a partir desse momento, meu filho quer falar, gente, tá aqui com... Ele quer atenção, ele quer atenção, ele quer atenção. Ele não sabe o que ele quer. Não, mas eu sei. É atenção. Porque qual que é o pensamento do cenário exportador, né? Eles viram e falam, eu vou vender pra Jaqueline. Já o quê? Lembra desse meme? Eu vou vender pra Jaqueline a cartela de ovo a R$ 20, ou eu vou vender pra fora a $20. O cenário agro, com dólar alto, obviamente que vai fazer esse cenário de exportação pipocar. E é óbvio, vai gerar desabastecimento interno. Porque quando você joga a produção que seria destinada para o mercado interno para fora, velho, você não tem... E você não aumenta a produção na mesma frequência, digamos assim, óbvio que isso vai gerar desabastecimento interno, né? Então, a resposta hoje do governo brasileiro, né, infelizmente, está sendo como que a gente vai retaliar o governo norte-americano? Sendo que esse é um problema que a gente já tem, que eu posso até falar que é crônico, sabe? A gente tem esse problema aqui no Brasil, que é o velho patriota de outro país, né? Porque o cara pega e fala, porra, um americano acabou de cotar o preço do ovo aqui, foda-se essa galera aqui do Brasilzão, dane-se eles, eu vou vender pra fora porque o lucro é meu. Então, quando você tem esse modelo focado num dólar mais alto, que vai ser atrativo, se você pensar com a cabeça do empreendedor, óbvio, maravilhoso. Só que na visão do mercado interno, a gente sai perdendo. A gente, como população, sai perdendo e muito, por vários fatores, né? Como um todo, a gente perde poder de compra, você gera instabilidade econômica, política e por aí vai. Então, você tem agora um cenário que é muito mais catastrófico, porque vai envolver situações como... Você tem o problema da Bolsa de Valores, no caso, que está caindo, então você tem... se eu não me engano, eu vi lá que, por exemplo, as ações da Apple caíram 9% por conta desse fator que eu falei para vocês, né? De que a produção vem dos Estados Unidos, os produtos, né? A matéria-prima vem da China, então vai encarecer, então isso vai dar um baque na configuração da empresa. Se eu não me engano, foram questões de dezenas de trilhões de dólares perdão, perdidos, entre aspas, na Bolsa norte-americana por conta da queda, né? Então tá lá uma sangria danada, tá tudo em vermelho porque tá caindo. E isso vai afetar a gente como já vem afetado, né, se eu não me engano, antes da China falar que antes da China passar a ideia das tarifas, o dólar caiu. Foi para a faixa ali dos 5,60 e pouquinho. Por quê? Porque dentro da redoma ali que estava acontecendo com a gente, né, da brincadeira do Trump sair taxando todo mundo, nós fomos um dos países que ficaram ali no teto, né? Então, se tu for comparar, por exemplo, a China, que foi tarifado em 30%, 34%, nós estamos ali com 24 pontos percentuais abaixo deles. Então, é atrativo e dá a entender que, o Brasil vai sair bacana, vai sair maneirinho ali dessa situação. Só que aí também tem um agravante, né, em relação a isso. E aí já mudou toda a trajetória, por quê? Quando a China falou, olha, vamos cobrar aí 34% de imposto para esses filha da puta, para poder comprar produtos deles. Daí o dólar já fez o quê? Pliu! Explodiu, estourou a boca do balhão. Isso porque, obviamente, você tem na nossa frente, assim, aquela velha ideia. Tipo assim, você tá dentro de uma balada, dentro de uma festa, passando no meio de uma multidão, você vê uma briga acontecendo. Você vai passar no meio da briga? Sei lá, você tá na festa da prefeitura da tua cidade, sabe? Todo mundo já foi numa festa de prefeitura, exposição, essas coisas. Você vai passar em frente?
Tá rolando uma briga ali, um redemoinho de gente ali subindo, se batendo. Você vai passar no meio? Não. Então é isso mais ou menos que o mercado tá vendo. Cara, de um lado você tem os Estados Unidos brigando e o Trump fazendo tweet falando que a China tinha que ficar quieta, que senão ela vai escalar a situação. Aí do outro lado a China fala assim, vai botar teu nome aqui não, Miriam, cadê tua voz? E começa a falar assim, tu achando que é quem? Você é a bucetuda? Não, vai ter taxa no seu rabo também, né? E aí rolou isso. Quando saiu o rolho das taxas, para cada país, e eu vi que nós estávamos com uma taxa relativamente menor, eu fiz um comentário, e assim, gente, todas as análises técnicas agora, tanto por mim quanto por outras pessoas sérias, tá, gente? Se a gente estiver falando de análise técnica, você fala assim, mas o Primo Rico falou isso, a Renata Barreto falou isso, é aquele carinha lá que faz negócio, explica Bolsa Família com copo descartável, aquele lá que eu fiz um vídeo esses dias, daqui de São Paulo, Ideias Radicais, negócio assim. Fez um negócio. Isso não é análise técnica, tá? Isso daí é teoria da conspiração. É negacionismo econômico, tá bom? Esse povo aí não sabe de nada, não. Confia em gente decente. Mas tem que ser só da esquerda? Não, tem gente da direita que também, né, tem ali um determinado nível de conhecimento. Mas, por gentileza, toma muito cuidado com todas as análises técnicas, porque agora tá variando muito o cenário. Então não tem como você firmar em nada de pedra. Então qualquer coisa que eu falar aqui também, dependendo do que acontecer amanhã, pode ser diferente. Então não é uma coisa que vai ser 100% linear. Algumas previsões podem não acontecer. E é aí que entra um ponto que eu acho que realmente pode acontecer. Então é uma coisa que me deixa preocupado, que é o fato de nós termos recebido uma taxa relativamente menor de imposto. Então os produtos brasileiros, e a gente baseado quase que tudo focado em commodities, quando a gente for fazer a nossa exportação, os nossos produtos vão ficar mais atraentes. Uma vez que você tem produtos atraentes que não possuem tanta diferenciação, a gente pode criar novos mercados externos. Então, digamos que, por exemplo, os Estados Unidos comprava arroz da China ou de qualquer outro país que teve uma taxação, sei lá, tipo, puxada, 20%. Eles vão fazer da mesma coisa do ovo. Ligar pra cá e falar assim, ei moça que vende arroz, vende aqui arroz pra gente, a gente tá comprando em dólar, quer vender pra gente? Daí a gente acaba ficando desprotegido. É a mesma concepção, só que a abertura de novos mercados e novas culturas sendo exploradas, né? Ou seja, às vezes você não importava dos Estados... Lembra quando a gente importou? Eu não vou lembrar agora da onde que foi, que minha memória fugiu, mas lembra quando a gente estava com arroz muito caro e o governo importou arroz de algum outro país? Não vou lembrar qual é, mas isso gerou uma resposta, né? Abriu-se um novo mercado. A gente não tinha o costume de importar, mas dada a situação, não sei se foi a Arábia Saudita, não sei, não vou lembrar agora também não vou ficar chutando. A gente pegou e falou assim, beleza, deu merda aqui, né, presidente? Arroz tá caro, faz alguma coisa aí. Eles falaram, então vamos importar. Porque o pessoal não tá querendo vender e tudo mais, tá querendo vender pra fora, vamos importar então e deixa esse povo tomar no rabo. Basicamente é isso que vai acontecer, só que de uma forma inversa, né? Se você tem laranja exportada da Holanda, que agora tá com uma determinada taxa, vão ligar pra galera aqui da região serrana do Rio, que vende laranja e vai comprar daqui, sabe? Então você abre novos mercados. Óbvio que isso não é tão simples assim, não é tão rápido, mas isso tem um efeito gradativo. Eu achava que ia demorar mais. Até que veio a crise do ovo. E eu vi que, uma semana lá você tava tendo a galinha sendo morta lá, as galinhas pintadinhas aqui já começou a ficar bolada, do tipo assim, vamos ter que fazer ovo, e as galinhas começou a ter que fazer fisque para conseguir exportar os ovos em inglês para lá, né? Os famosos eggs, Brazilian eggs. E, cara, é muito interessante, né? Eu não gosto de trabalhar com caso isolado, mas você tem vários relatos na internet, várias pessoas fazendo vídeo, que tá mudando muito a origem dos alimentos nos Estados Unidos, né? Então, antes era, sei lá, o produto tal vinha do México, mas agora com as taxas você vê lá que, tipo, nossa, o produto agora tá vindo do Egito. Sabe umas coisas assim? E aí englobam várias outras coisas nesses preços, né? Então,
o preço vai aumentar só pela tarifa? Não. Você está falando agora de produtos que estão vindo de origens, as quais, por exemplo, não tem um custo de transporte muito simples e mais barato, né? Então, é totalmente diferente você cruzar um continente do que você pegar do país que faz divisa com o seu, né? Então tem que esse rolê do tipo, porra, não, a gente tem ali um pé no chão ali pra poder fazer, né? Tem que andar ali igual a moça do leite pra poder chegar lá. Então, o que eu penso em relação a isso, né? Como que isso vai afetar a gente aqui do outro lado? Primeiro, vem a questão das oscilações da moeda norte-americana. E isso, infelizmente, faça chuva, faça sol, enquanto a gente não desdolarizar a nossa economia, vai ser sempre assim, porque a gente é refém de importados que são vendidos em dólar. Então agora, por exemplo, nesse exato momento, o dólar está na faixa etária de 5,82. Então toda vez que o dólar sobe, os produtos que nós importamos, por exemplo, o fertilizante que vai, enfim, desembocar no milho, na soja, que vai gerar, vai virar ração do gado, vai aumentar o preço do gado. Tudo isso gera o quê? Aumento do custo da carne pra gente, tá? E aí entram os problemas que são mais... Como é que eu posso falar? Sabe aquela brincadeira quando você vai colocando um monte de dominó e aí você vai dando um peteleco assim, cai tudo ao mesmo tempo? Talvez esse seja o primeiro peteleco na gente, que vai ser a questão do dólar. E aí entra esse ponto, como eu falei, das exportações. Mas para isso eu espero que haja algum tipo de contrapartida do governo para tentar dificultar com que esse processo e esse modelo, principalmente agroexportador, nos prejudique, né, em relação a isso. Até porque não somente os Estados Unidos vai começar a pegar, não é só eles que podem puxar a taxa nossa, puxar produtos nossos, né? Mas outros países também que fazem que fariam, né, comércio com os Estados Unidos e agora não vão fazer mais por questões óbvias, né? Como as tarifas trocadas por eles, né, através das retaliações. Então, sei lá, vamos supor, não tem nenhum aqui de cabeça, mas vamos supor a China, tá? A China está ali importando trigo dos Estados Unidos, né? Então, se eles importam trigo, eles vão estar agora importando 34% mais caros. E eles vão procurar outros mercados, né? Então, será que não vai pegar, por exemplo, o trigo Tá entendendo onde eu quero chegar? É mais ou menos essa ideia, né? Então agora a gente precisa fazer também um estudo para entender as novas demandas e tentar também proteger o mercado interno, né? Então eu acho que também vai muito dessa concepção desses famosos patriotas de outros países, né? Para ver até que ponto o patriotismo é forte na veia deles, né? Porque patriota para mim vai defender, obviamente, seu país, mesmo que ele não ganhe e não maximize e otimize os lucros dele nesse sentido, né? Então, na minha humilde opinião, o tarifaço do Trump, ele vem como uma resposta à China, ele vem como uma concepção de trazer os Estados Unidos para o centro da discussão novamente, talvez mostrar a sua independência e a dependência dos outros países com os Estados Unidos, né? Então eu vejo isso claramente como um determinado tipo de indicativo, sabe? De tentar barrar e frear o crescimento dos outros, mesmo que isso custe uma recessão, sabe? E o que mais me preocupa é essa escalada e a postura dos outros países frente aos Estados Unidos atualmente, né? Se você pegar e analisar outras crises que já existiram, assim, inclusive, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, lá em 1930, se eu não me engano, né, eu acho que foi exatamente isso, 1930, você teve lá a tarifa Smoot-Hawley, peguei o nome aqui, que foi uma tarifa imposta pelos Estados Unidos a mais de 20 mil produtos, que isso foi depois da crise de 29, né? Isso gerou um problema, uma retaliação global imensa. A crise de 29 ficou pior do que já estava, ou seja, a merda voou no ventilador, bateu na cara de geral. E aí você começou a gerar uma porrada de tensão internacional. Porque naquele período, as discussões e as informações, elas não eram tão rápidas a ponto de você fazer uma coisa aqui, mexer ali e já gera, por exemplo, o dólar hoje, né?
essa volatilidade rápida. Antigamente não era muito assim, né? Tipo, em 29 você tinha diversos problemas ali de comunicação que fariam com que isso demorasse. Até as pessoas fazerem estratégias e planos era tudo maior, né? Essas retaliações tiveram retaliações de volta nos países, no caso norte-americanos, nos outros países também, né? E isso foi agravando, 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 até que gerou um pano de fundo em que abriu-se muito espaço para o autoritarismo e para o militarismo norte-americano. No caso, mais focado na Alemanha e no Japão. Esse, basicamente, foi o cenário que culminou na Segunda Guerra Mundial, que envolveu uma galera lá. Tô falando isso para assustar você, para falar, nossa, vai gerar uma Terceira Guerra Mundial, né? Não, mas alguns conflitos começaram a partir dessa guerra tarifária, porque isso gera um problema muito grande e ruído entre as nações, né? Então, óbvio, eu não vou fazer a marcha sensitiva aqui e pensar a longo prazo, porque, como eu falei, a gente não tem certeza de nada agora, tudo fica muito incerto, a gente não tem como ter essas informações, mas, de certa forma, a gente consegue pensar em até mesmo se proteger. E é o que eu falo para todo mundo. Em um momento de instabilidade, a gente precisa pensar no nosso também. Então, conversar com as pessoas que você conhece, as pessoas que talvez não tenham tanto entendimento da economia, de como funciona essa relação, falar, olha, pode ser um momento de dar uma segurada em relação a coisas que talvez você não precise. Eu tô falando da realidade individual de cada um, sabe? É tipo, pode ser um momento, talvez, de não se comprometer com dívidas de longo prazo, sei lá, e tudo mais. Por quê? Porque a gente não sabe o que está acontecendo nessa semana, o que dirá daqui 1, 2, 3 meses, né? E o que geralmente afeta, e uma coisa que é certo na economia é que quando você tem uma crise, o dinheiro não some do mapa, o dinheiro não desapareceu. O dinheiro ele afunila em determinadas mãos e nunca é na mão da população, porque a gente é o primeiro que sofre. Se porventura uma crise eclode de um tamanho proporcional, por exemplo, à crise de 2008, a gente não sentiu tanto aqui no Brasil, mas sentimos e outros países também sentiram a beça muito mais do que a gente. A primeira coisa que pega é o cenário de emprego das pessoas. Porque as pessoas perdem o emprego, né? Como um todo. Então, por que eu tô tocando nesse ponto? É para justamente a gente não ficar achando que tá as mil maravilhas, sabe? É entender que esse é um cenário de incerteza, é um cenário bastante polêmico, complicado para a gente poder fazer previsões agora. A gente precisa sempre estar sendo informado para poder entender o que a gente faz, aquilo que a gente não faz, até para tomar as nossas decisões. Então, por isso que eu faço esse tipo de conteúdo, para a gente não apenas pegar esse conteúdo e entender para a gente, mas replicar para outras pessoas, para replicar esse conhecimento e falar, olha, tá acontecendo isso no mundo, isso vai afetar a gente, isso vai gerar um problema. Hoje, por exemplo, com o dólar subindo, a gente tem um agravante em relação a isso. A gente vai colher na próxima semana vários artigos mais caros. Por quê? Porque a gente está passando por um problema de inflação de alimentos global. Com essas taxas, a ideia é aumentar mais ainda. Por quê? Porque essas tarifas elas não vão ser revertidas para a população de uma hora para outra, assim, instantâneo igual caldo de cana. Muito pelo contrário. Você vai estar pagando, por exemplo, o chinês vai estar pagando 34% a mais, aquele dinheiro que vai ser pago às vezes, vai direto para o cofre do Estado, que não necessariamente vai fazer algo para, enfim, gerar calento para aquela população. E é por isso que eu falo, né? E aí também convido você a assistir o último episódio, que foi falando sobre bilionários, onde eu faço meio que uma linha e traço uma logística em que, em momentos de crise, a gente acaba ficando mais pobre porque os mais ricos se alimentam da desigualdade de uma quantidade menor de pessoas. A ideia de uma crise é basicamente essa. Então eu percebo que há uma crise e o Trump meio que ele assinou, sabe aquele li concordo? Vamos continuar? Ele assinou aquela caixinha de que, olha, pode gerar crise, desabastecimento no mercado interno. E esse tipo de postura ainda reforça a ideia de que nós temos duas situações em relação a ele. Ou a galera norte-americana bate a maluca, passa um vento virado e todo mundo vai e tira o homem, uma espécie de impeachment, ou eles vão continuar com essa ideia do protecionismo, que é uma espécie de patriotismo às avessas,
e vai falar, ok, a gente está pagando caro, mas a gente está protegendo o nosso país. Justamente por causa dessa narrativa da extrema-direita de fazer toda essa questão de focar em proteger aquilo que é nosso. Como vocês bem sabem, independente de A ou B acontecer, eu vou estar vindo aqui para poder explicar, para a gente conversar a respeito, pensar em situações, em saídas, para que a gente consiga passar suave nessas situações, por mais que seja difícil, por mais que eles estejam enfiando 4 kg de tora no nosso brioco. Mas, para toda forma, eu já te peço aqui para compartilhar esse podcast com mais uma pessoa, pelo menos, até para essa pessoa saber também do que está acontecendo, tomar as decisões e opiniões de acordo com aquilo que ela ouviu aqui, ir atrás de outras informações, porque na minha cabeça eu acho que o mais importante é a gente pegar essas informações, correr atrás de novas, para aí sim formular as nossas opiniões, entender o que está sendo dito, até com base na perspectiva individual. Porque, como eu falei, a gente não está aqui para bater realidade em pedra, né? Tipo, a realidade ela tá mudando a todo momento. Então, no momento que eu tô gravando isso daqui, pode ser uma coisa. No momento que você estiver ouvindo isso daqui, talvez seja um outro cenário. Então, tudo isso agora é muito mutável. Mas a gente precisa se apegar a essas informações reais, a essas visões que não tem esse cunho de tendenciado, tipo, olha, a taxa de juros é maravilhosa para você do outro lado. Você vai perder seu emprego, mas olha só se não é bacana a oportunidade de se reinventar. Você que é advogado pode virar pintor de rodapé, por que não comprar o curso do Pablo Marçal de como fazer transição de carreira aos 50 anos de idade. Então assim, tá entendendo onde eu quero chegar? Espero que vocês me entendam, tá bom? Muito obrigado por ter ouvido até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, já deixa o seu like, deixa a sua avaliação, seu comentário para poder também dar aquela moral para este criador de conteúdo que vos fala. Um beijo enorme no coração de vocês e até o próximo episódio.